Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de julho, celebramos São Luís e Santa Zélia Martã, muitas vezes mais conhecidos como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Aliás, Santa Teresinha, na História de uma Alma, se refere aos seus pais da seguinte forma: tenho a felicidade de pertencer a pais inigualáveis que nos cercaram dos mesmos cuidados e do mesmo carinho. Sem dúvida, Jesus, em seu amor, quis fazer-me conhecer a mãe incomparável que me dera, mas que sua mão divina tinha pressa de coroar no céu. Minhas primeiras recordações estão repletas dos mais ternos sorrisos e carícias. Eu amava muito papai e mamãe e lhes demonstrava meu carinho de mil maneiras. Ela se referia com carinho a esses dois que, mais do que serem pais exemplares, escancararam as portas do paraíso a todas as suas filhas. Os dois, São Luís e Santa Zélia, são franceses. Ele, nascido no ano de 1823, e ela, nascida no ano de 1831. Os dois eram de famílias católicas e filhos de militares. Por isso, passaram boa parte da sua infância, da sua adolescência, viajando por vários lugares e acabaram se mudando para Alençon, na França, quando os pais militares dos dois acabaram se aposentando. Ela, Santa Zélia, recebeu uma educação muito rígida, muito austera, especialmente por parte da sua mãe, que era uma mulher que demonstrava muito pouco afeto pelos filhos. Realmente teve dificuldades, porém Santa Zélia tinha uma irmã mais velha, a Maria Luísa, que na prática acabou sendo como que uma segunda mãe para ela. Já jovem, ela foi para o internato das Irmãs da Adoração Perpétua e ali ela aprendeu bordado, a fazer renda, a trabalhar com tecido, o que depois se tornaria a sua profissão. São Luís também recebeu uma educação muito rígida, muito marcada pela disciplina e acabou aprendendo a trabalhar consertando relógios e também com joias, o que também depois se tornou a sua profissão. Aliás, esse panorama da França nessa época era muito marcado pelo jansenismo, que era uma falsa espiritualidade que infelizmente entrou dentro dos círculos católicos e que era muito marcada por uma austeridade excessiva, por uma ênfase muito maior no valor do esforço humano do que no valor da graça divina. Então, era uma ênfase muito exacerbada às regras, às normas, à disciplina. Aliás, a pequena via de Santa Teresinha foi uma resposta providencial de Deus aos perigos do jansenismo na França e também em outros lugares da Europa. Voltemos à história de São Luís e de Santa Zélia. Os dois, quando jovens, com 20 e poucos anos de idade, tentaram ainda ingressar na vida consagrada religiosa, porém sem sucesso. Ela tentou seguir um caminho nas Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, mas as irmãs chegaram ao discernimento de que Zélia não tinha vocação para a vida religiosa. São Luís, por outro lado, tentou seguir um caminho de vida religiosa consagrada no mosteiro do Grande São Bernardo, ou seja, ele queria se tornar um monge. Porém, os irmãos chegaram à conclusão de que ele não tinha também vocação para a vida religiosa consagrada. Ao que parece, pesou o fato de que São Luís tinha muitas dificuldades com o latim, o que para a época era um requisito importante. O fato é que os dois, depois de não darem certo na vida religiosa, começaram a trabalhar. Ela começou uma pequena fábrica de bordados, de tecidos, e ele começou a trabalhar consertando relógios, vendendo relógios, trabalhou como relojoeiro, portanto, e também comerciando joias em vários lugares. Acabaram se conhecendo na cidade de Alençon, na famosa ponte de São Leonardo. Ali eles tiveram
o primeiro contato e ela se sentiu muito atraída pela virtude dele. Ele era um rapaz diferente dos outros que ela conhecia, que demonstrava uma piedade, uma retidão que chamou muito a atenção dela. Aliás, os amigos de São Luís, que muitas vezes jogavam, por exemplo, bilhar com ele, já achavam ele um jovem, digamos assim, muito exótico, porque ele não era de ir para festas, ele não era de ter conversas sobre assuntos medíocres, de falar mal dos outros. Ele tinha uma retidão muito grande, ele era muito virtuoso. Aliás, o pequeno apartamento onde ele morava quando solteiro parecia, às vezes, um mosteiro com várias passagens bíblicas escritas na parede, com várias imagens de santos, vários crucifixos. Ele era um jovem realmente diferente. E isso chamou muito a atenção de Santa Zélia, que também era uma jovem muito piedosa, de muita oração, de muita espiritualidade. Eles se conheceram nessa ponte de Alençon em abril do ano de 1858. 3 meses depois, eles já estavam se casando. Se casaram no civil às 22 horas do dia 12 de julho. E, o que era costume da época, casaram no religioso por volta da meia-noite entre o dia 12 e o dia 13 de julho. Quando eles foram canonizados, a igreja decidiu que o dia litúrgico em que eles seriam celebrados seria o dia do seu casamento, que é exatamente o dia 12, ou do dia 12 para o dia 13 de julho. Por isso nós celebramos os dois nessa data. Se casaram, mas eles eram muito puros e até de certo modo ingênuos. No início, eles viviam como irmãos, eles não tinham relação conjugal. Até que, se aconselhando com o sacerdote explicou para eles que a relação conjugal, a abertura para terem filhos era um aspecto essencial da vida matrimonial, da vocação para o matrimônio. Então, os dois, tendo um entendimento mais claro do que é o casamento e seguindo as orientações daquele sacerdote, se abriram para ter filhos e tiveram 9 filhos no total. Desses 9 filhos, sobreviveram apenas 5 filhas, ou seja, eles tiveram que passar pelo sofrimento de perder 4 filhos. Mas enfrentaram isso sempre com muita fé, com muita serenidade, entregando a Deus, se unindo às dores do Cristo crucificado diante da perda daqueles 4 filhos. E se dedicaram muito, muito mesmo à educação, à formação, à santificação das suas 5 filhas. A própria Santa Zélia mostrava muito assim a sua realização em ser mãe. Ela dizia que tinha certeza que tinha nascido para aquilo. Então ela mostrava muita alegria em estar com as suas filhas, em educá-las, em rezar com elas, em brincar com elas. Numa de suas cartas, por exemplo, Santa Zélia dizia: "Eu amo as crianças com loucura e eu nasci para tê-las." Ela se realizou realmente como mãe. E uma mãe que também trabalhava. Ela tinha a sua pequena fábrica ali de tecidos, de rendas, tinha as suas funcionárias e era muito boa com as funcionárias. Era realmente uma mulher muito exemplar, que conseguiu equilibrar muito bem a sua missão de mãe e a sua vida profissional. Aliás, uma de suas funcionárias dava o testemunho em relação a ela, dizendo: "Eu tenho certeza que a minha patroa é santa." E aos poucos, esse pequeno comércio dela foi se desenvolvendo tanto que o seu marido, São Luís, decidiu deixar a sua profissão de joalheiro e de relojoeiro, que fazia com que ele tivesse que viajar muito, para trabalhar junto com a sua esposa, cuidando da contabilidade, do comércio, vendendo os bordados, os tecidos da sua esposa pelos diversos lugares. Enfim, e os dois tinham um amor muito grande um pelo outro. Tem várias cartas trocadas entre os dois que revelam muito fortemente essa cumplicidade e essa unidade entre os dois. Ela, por exemplo, numa dessas cartas se referia a São Luís da seguinte forma: "Eu sou a sua esposa, que te ama mais do que a própria vida. Te abraço tanto quanto te amo." Isso porque muitas vezes ele viajava e por conta do trabalho, às vezes viajava também porque às vezes uma vez por ano
ele se dedicava para fazer alguma peregrinação como se fosse um retiro espiritual. Então, ou ele ia para Roma, para os lugares santos de lá, ou então ele ia para Lourdes. Ele costumava uma vez por ano fazer um retiro espiritual fazendo peregrinação. Então, nessas viagens, ou fazendo peregrinações, ou por conta do trabalho, ela escrevia para ele e ele escrevia para ela. E, claro, amar o seu esposo mais do que a própria vida, claro que aqui não é sinônimo de dependência afetiva, é sinônimo de uma vida que é inteiramente para o outro, inteiramente para ser resposta para o outro, para ser inteiramente instrumento de salvação por outro, um amor a ponto de dar a própria vida, um amor semelhante ao amor do Cristo. E era isso que ia santificando os dois, que eram exemplares também na vida de oração, tanto oração pessoal como oração, digamos assim, comunitária. A família e o casal tinha diariamente momentos de oração, em que o casal rezava entre eles e em que o casal rezava com as filhas. Aliás, Santa Teresinha relata esses momentos com muita alegria, tanto os momentos de oração em família, como os momentos de brincadeira em família, que também existiam muitos. Eles, portanto, eram muito assíduos na oração pessoal e comunitária, também eram de missa diária, eram de confissão frequente e participavam ativamente da vida paroquial, das grandes celebrações litúrgicas, visitar santuários religiosos junto com as filhas, enfim, também uma sensibilidade muito grande para com os pobres. Santa Teresinha relata que muitas vezes os pais davam para ela o dinheiro ou alguma coisa para ser entregue aos mendigos que eles encontravam na rua, especialmente quando eles iam para a missa no domingo. Iam para a missa e depois tinha um momento de lazer com a família. E Santa Teresinha relata pelo menos uma vez em que o pai dela chegou a trazer um mendigo para dentro de casa para cuidar daquele homem que estava sofrendo tanto e que ele tinha encontrado na rua. Então era uma família que vivia o evangelho assim realmente na sua essência, na oração, nos sacramentos, na unidade com a igreja, na oração em família, na fraternidade, digamos assim, dentro de casa, nas brincadeiras, no cuidado com os pobres. Era realmente, aquela vida familiar era quase que um sacrário, era um lugar santo, era um lugar que se tornava santo e consagrado pela santidade, pelo ardor de santidade que havia dentro daquele lar. Aquela família passou por uma provação muito grande quando, aos 45 anos de idade, Santa Zélia começou a ficar doente. Ela teve um câncer de mama. Ela continuou fazendo as suas coisas até onde pôde, inclusive em relação ao trabalho. E sobre isso ela dizia: se Deus quiser me curar, ficarei muito contente, porque no fundo do meu coração desejo viver. O que me custa é deixar meu marido e minhas filhas. Mas por outro lado digo a mim mesma: se eu não me curar, é porque talvez seja mais útil que eu parta. Então ela enfrentou tudo isso com muita coragem, com muita serenidade, se entregando realmente nas mãos de Deus, se ofertando por inteiro, até que ela de fato chegou a falecer. Aí a família, depois, conduzida por São Luís, se muda para Lisieux, que tinha sido inclusive um pedido de Santa Zélia, que recomendou ao seu marido que fosse morar perto de onde morava o irmão de Santa Zélia, até para dar um suporte maior no cuidado das filhas, para que Luís conseguisse trabalhar e tivesse ajuda no cuidado com as 5 filhas. E assim São Luís fez. A família se mudou para Lisieux, onde eles moraram durante muitos anos ainda. Santa Teresinha gostava de olhar seu pai rezar. Muitas vezes ele tinha muito gosto pela natureza. Então, muitas vezes ele ia rezar no jardim que tinha ali na casa de Lisieux. E ela ficava olhando pela janela, no 2º andar, o seu pai rezar. E ela dizia que tinha certeza que os santos rezavam como o pai dela rezava. Isso ficou muito marcado na história de Santa Teresinha. Ver o seu pai rezar, ver como o seu pai era um homem virtuoso. Ela chamava o seu pai de o rei e ele chamava Santa Teresinha de a rainha. E os dois se amavam muito. E de fato ele era muito virtuoso. As 5 filhas acabaram seguindo a vida religiosa consagrada. Das 5, 4 entraram no Carmelo.
Aliás, ele foi muito importante até para que Santa Teresinha ingressasse no Carmelo, porque ela entrou muito jovem, numa idade que não era prevista, mas ele foi com ela para Roma, se encontraram com o Papa, fez de tudo, confiando em Deus para que a sua filha ingressasse muito jovem ainda no Carmelo, o que mostra o desprendimento dele, porque ele era muito apegado a Teresinha, mas ele, sabendo que aquilo era vontade de Deus, ele fez tudo possível para que a vontade de Deus de fato acontecesse. E Santa Teresinha certamente descobriu o caminho do amor de Deus pela pequena via que ela nos ensina, em grande parte, certamente, pelo instrumento de Deus que foi o seu pai, que revelou para Santa Teresinha o rosto de um pai muito amoroso, muito misericordioso. Deus se revelou para ela dessa forma, sem dúvida, em grande parte através da experiência de Deus que ela teve com o seu pai. Foi ali que ela entendeu e experimentou um amor misericordioso, um amor que nas pequenas coisas do cotidiano revela uma grande sacralidade, uma grande preciosidade. Depois que as suas 5 filhas ingressaram na vida religiosa, São Luís fez um ato de holocausto, de entrega total, de oferta total a Deus. E aí ele acabou ficando doente, teve uma doença neurológica que fez com que muitas vezes ele perdesse a memória e tivesse alucinações, coisas desse tipo. Ele foi parar num sanatório e uma freira que era enfermeira, que trabalhava ali, conta que ele tinha momentos de lucidez. E num desses momentos de lucidez que ele teve, ele estava no refeitório, ele olhou para o lugar onde ele estava, viu que ali existiam várias pessoas que eram realmente doentes mentais. Ele ficou triste, parou um pouquinho, em silêncio, rezando, e depois ele disse o seguinte: Deus permitiu que eu experimentasse tudo isso para quebrar o que ainda restava de orgulho e de soberba em mim. Era um homem que viveu naquela experiência do sanatório, da doença, da humilhação, as últimas purificações que ele precisava ainda viver para se unir mais intimamente ainda ao Cristo. Santa Teresinha mesmo dizia o seguinte: nosso Pai querido beberia na mais amarga e mais humilhante de todas as taças. Ela sabia que ali era uma experiência, a experiência última de purificação que ele precisava passar para se ofertar ainda mais intensamente a Deus. E foi ali que ele morreu, naquele sanatório, na sua última oferta de vida. Ele que já tinha se ofertado por inteiro na sua paternidade, na sua função de esposo, na sua vivência do Evangelho, segundo a sua condição de vida. Se ofertou até o fim ali. Santa Teresinha foi canonizada no ano de 1925. A outra filha deles, a Leônia, está em processo de beatificação. E os dois, São Luís e Santa Zélia, foram oficialmente declarados santos pela Igreja no dia 18 de outubro de 2015, pelo Papa Francisco. Os dois são celebrados no dia em que contraíram matrimônio, como um grande sinal para a Igreja. Foi a primeira vez na história da Igreja em que um casal, marido e mulher, foram canonizados numa mesma cerimônia, o que para o nosso tempo é um grande testemunho. Para um tempo em que muitas vezes a família é relativizada, em que muitas vezes a família é marcada pelo egoísmo e por isso se destrói, se desestrutura, esse casal para nós é um testemunho luminoso que nos inspira a buscarmos a santidade nas nossas famílias, a deixarmos brotar frutos de santidade em filhos que aprendem a viver para o céu e que também são testemunhos do amor de Deus e da presença do ressuscitado ao longo da história. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós.